Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, a participação de todas, todos e todes e dizer que eu sou Nirvana Francis Cardoso, estou aqui para apresentar o trabalho Contributos do Feminismo Negro e Descolonial para a Prevenção da Violência de Gênero, uma revisão de literatura, um trabalho de autoria minha e também da professora doutora Maria José Magalhães. Em princípio, eu aviso que não pretendemos esgotar nesta apresentação todo o conteúdo sobre um assunto tão complexo sobre o qual falaremos adiante. Dito isto, começo por vos agradecer a oportunidade de participar do segundo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos de gênero, sociedade e diversidade. Para introduzir o nosso assunto, violência de gênero, um fenômeno, nós temos aqui alguns dados trazidos a partir da entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, também conhecida como ONU Mulheres, né? Temos esse dado que globalmente estima-se que 736 milhões de mulheres, quase uma em cada três, foram submetidas à violência física e ou sexual por parceiro íntimo, violência sexual por não parceiro ou ambas, pelo menos uma vez na vida, ou seja, 30% das mulheres com 15 anos ou mais no mundo. Outro dado, globalmente a violência contra as mulheres afeta de forma desproporcionada países e regiões de baixo rendimento ou médio-baixo rendimento. Temos aqui uma figura que mostra, quais são esses lugares no mapa. Apesar de todo o aparato jurídico que se conhece desde a Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, ocorrida em 1993, com a expressão direitos das mulheres, podemos sem dúvida falar da barbárie crescente de gênero moderno, ou do que já é chamado e falado pela antropóloga Rita Laura Segato, o genocídio de gênero. Houve um aumento da violência contra as mulheres negras em 2%, enquanto a violência contra mulheres não negras diminuiu em 26,9%. Mulheres são a maioria das vítimas para qualquer tipo de deficiência. Aumentou a violência letal contra indígenas e contra a população LGBTQIAPN+. O que nós percebemos a partir da revisão da literatura é que houve e tem havido exclusão histórica e teórico-prática das mulheres não brancas, inclusive nas lutas libertárias levadas a cabo em nome da mulher. Esta realidade de violência de gênero que tem ocorrido historicamente, se constrói e é feito, mobilizado todo um campo de prevenção à violência de gênero. Apesar da importância da prevenção à violência de gênero, a partir da literatura, nós conseguimos ver que os estudos e dos estudos feministas, da importância desses estudos que têm exposto e denunciado violências múltiplas, apesar disso, temos visto que as políticas de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres ainda têm tido uma abordagem unidimensional de gênero. Ainda tem, ou seja, só existe um tipo de mulher, só existe a mulher. Qual é a mulher que ainda é centro dessas discussões? A mulher branca, a mulher burguesa, a mulher da classe média alta, a mulher que não é indígena, a mulher que não é negra, não é a mulher das classes menorizadas e subvalorizadas. Ainda tem havido uma separação categorial entre raça, classe, gênero e sexualidade, o que para Lugones é inconcebível. Não se pode olhar uma realidade separada por meio de categorias. É preciso que essas categorias se cruzem. Ainda há uma escassa investigação e intervenção acerca das relações interraciais, principalmente quando estamos falando do ambiente europeu, do continente europeu. Mulheres negras têm suas questões negligenciadas por movimentos feministas e por movimentos antirracistas. E a estratégia de prevenção à violência, que tem sido apontada como promissora, é a transformação de normas prejudiciais, sociais e de gênero. Estudos feministas têm tido esse papel de expor e denunciar violências múltiplas, e por isso vamos partir deles. Partimos deles para a nossa investigação. Quais são, então, as contribuições dos feminismos negros e descoloniais agregadas para a prevenção da violência de gênero? Nosso objetivo, portanto, é partir de um arcabouço teórico feminista, negro e feminista descolonial para mapear contributos para o campo da prevenção da violência de gênero. Então, o nosso método para realizar essa investigação foi partir de um paradigma de investigação situada interseccional, em que nós vamos ter críticas ao androcentrismo e ao eurocentrismo característicos da ciência moderna. Nós vamos ter, a partir da teoria do ponto de vista feminista negro, trazido pelas autoras estadunidenses Patricia Hill Collins e Bell Hooks, inspiradas também por Angela Davis. Temos aí também influência do giro decolonial, numa postura de desobediência epistêmica, a metodologia feminista desde o feminismo decolonial a partir de Yoshi Curiel, o pensamento feminista negro e pesquisa qualitativa na educação trazida por Clemons. Então, realizamos uma revisão da literatura no intervalo de 2017 a 2022. Tivemos o Google Scholar como uma primeira forma de acesso às bases de dados. Utilizamos trabalhos em português, inglês e espanhol. E os descritores foram prevenção à violência de gênero, feminismo negro e feminismo decolonial. No trabalho de Luciana Balestrin, nós vamos ter um quadro de representações antagônicas do movimento feminista, em que de um lado vamos ter feminismos predominantes, de outro, feminismos subalternos. A partir do trabalho da Luciana Balestrin, nós trazemos nós vamos focar nos feminismos subalternos para encontrarmos neles o feminismo negro e o feminismo decolonial e descolonial. O que esses feminismos subalternos têm em comum? Na parte geopolítica, o marcador não ocidental, de terceiro mundo, advindos do sul global, da Ásia, da África, da América Latina, do Caribe e Oceania. As referências espaço-temporais e as marcas culturais são não modernas, são religiosos, são movimentos de mulheres islâmicas, ou unitário, ou comunal, ou plural. Marcas de raça, etnia e cor são negras, mestiças,
indígenas, de cor de café, chicanas. E na parte de sexualidade, nós vamos ter pessoas trans, vamos ter não binárias, lésbicas, bissexuais. Em relação ao marcador de classe, vão ser mulheres não escolarizadas, mulheres que não têm acesso aos meios, né, financeiros, ou seja, mulheres das classes populares subalternizadas a nível financeiro, mulheres pobres, proletariadas, trabalhadoras rurais, empregadas domésticas, desempregadas. O movimento feminista subalterno relevante nesse trabalho é o feminismo negro. Nossos passos vêm de longe. Nós vamos trazer a importância do conceito de sister outsider, trazido, né, pela Audre Lorde, uma poeta, ensaísta, importante feminista negra estadunidense, que vão dizer que as mulheres negras, elas têm esse lugar, ela é a irmã de fora. Assim como a Patricia Hill Collins vai falar, que é esse lugar de estrangeira de dentro, outsider within. Elas são forasteiras de dentro. Ao mesmo tempo, ela está dentro, mas ela está numa posição subalterna que a deixa fora da sociedade, fora dos espaços de poder, fora dos espaços de ascensão e de valorização social. E qual é a contribuição, né, do feminismo negro? Nós tentamos resumir aqui em 5 pontos. O legado de uma história de luta, a natureza interligada de raça, gênero e classe, o combate aos estereótipos ou imagens de controle, que são conceitos, né, aí trazidos pela Patricia Hill Collins, são imagens que vão ser construídas, esses estereótipos que vão ser construídos para controlar, né, a mulher negra na sociedade. E a atuação dessas mulheres não só nos seus postos de trabalho, mas também como mães, como figuras maternas, professoras, que vão ser responsáveis pela a transmissão dos valores, líderes comunitárias que vão aí transitar a nível político, econômico e social nas suas comunidades, e a política sexual, que permeia, né, a vivência dessas mulheres. Então, nós vamos ter esses pontos importantes. E um conceito muito importante que vai ser falado adiante é o conceito de interseccionalidade. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 2 ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcado, a opressão de classes e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas vão gerar opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Foi criado pela Kimberly Crenshaw, uma jurista estadunidense, uma mulher negra, que associada aos movimentos de luta feminista, né, cunha esse conceito e que vai favorecer que possamos ver que a interseccionalidade mostra o quanto a dominação é forjada a partir dos privilégios. Há uma relação entre privilégio, dominação e opressão em um mesmo plano da sociedade. Partindo das contribuições do que se chama de feminismo descolonial e decolonial, nós vamos aglutinar no que chamamos de feminismo descolonial, o S entre aspas, porque reconhecemos a relevância de afirmarmos um feminismo decolonial que se oponha à colonialidade, mas também a importância do movimento da descolonialidade. Então trazemos aí, né, no feminismo descolonial, essa resistência tecida de outro ponto. É um movimento que vai ter influência do feminismo pós-colonial, feminismo latino-americano, feminismo de mulheres de cor dos Estados Unidos e o feminismo de mulheres do terceiro mundo. Nós vamos ter como conceitos importantes a colonialidade do poder como central, primordial. Temos também o conceito, né, esse binômio modernidade e colonialidade, a colonialidade do saber, do ser, o giro da colonial como uma postura epistêmica e necessária em diferentes âmbitos da vida, a decolonialidade, a colonialidade e gênero, trazida aí pelas feministas descoloniais, uma inovação, como uma necessidade, como uma radicalidade a ser seguida, a ser pensada. E o sistema moderno colonial de gênero trazido por Marielu Gomes. A partir do trabalho de Quijano em Miolo, trazemos esse gráfico em que podemos ver que a colonialidade do poder está relacionada, né, à exploração e dominação do trabalho dos povos colonizados. Isso vai afetar diretamente a vida das mulheres advindas de países, né, de locais que sofreram a colonização. A exploração e dominação dos recursos naturais de forma predatória, a autoridade liberal, as relações hierárquicas com base na divisão racial, a subjugação das subjetividades dos grupos subalternos. O que nós vamos ter a partir da colonialidade do poder é que o capitalismo colonial e eurocentrado, ele é um novo padrão de poder mundial e aglutina diferentes esferas da sociedade, da vida. A classificação social, de acordo com a ideia de raça, né, ou seja, uma construção mental, vão ser das dimensões das mais importantes do poder mundial.
A partir do sistema moderno colonial de gênero, né, trazido por Mariano Gomes, vai ser possível vermos, né, esse lado visível e esse lado obscuro. Vermos que para descolonizar o gênero, né, é preciso que isso seja encarado como uma praxis, necessidade de teórico-prática. Né? E também é possível vermos alguns, de forma mais prática, esse cruzamento entre a colonialidade e as questões de gênero que vão ser muito visíveis nos casos, né, nas questões de violência de gênero. Uma forma de compreender a opressão de mulheres subalternizadas se dá através dos processos combinados de racialização, colonização, exploração capitalista e heterossexualismo. A Marília Gomes vai focar, né? Vai focar nesse sistema moderno colonial de gênero e vai focar nessa subjetividade ligada à intersubjetividade. Há uma questão aí relacional. Uma coisa não está afastada e desligada da outra. Isso nós vamos perceber ao olhar o lado visível e o lado obscuro. Enquanto de um lado nós temos a pureza e passividade, a construção, né, social de uma pureza e passividade das fêmeas brancas, reprodutoras da classe e da posição racial e colonial dos homens brancos burgueses, nós temos a construção de uma perversão e objetificação das mulheres de cor, sexualizadas a fim de que a sua exploração seja justificada. De um lado nós temos, um lado visível, mulheres brancas excluídas da autoridade coletiva, da produção de conhecimento e de quase toda a possibilidade de controle sobre os meios de produção, enquanto fêmeas racializadas são tidas como animais desprovidas de feminilidade, mulheres agressivas, mulheres lascivas, né? Versões de mulheres conforme demandam a exploração e dominação. A redução e a reclusão das mulheres brancas burguesas de um lado, enquanto a subjetivação das mulheres racializadas como mulheres incansáveis, insaciáveis, fortes, supermulheres, com uma forma de justificar a sua exploração. Se de um lado temos uma heterossexualidade compulsiva e perversa que viola os poderes e os direitos de mulheres brancas, de forma a manter um acesso sexual obrigatório, há a violência contra quem não conforma à heterossexualidade, o sexo forçado, a exploração laboral até a morte. E por último, não menos importante, nós temos esse mapeamento dos contributos para descolonizar a prevenção da violência de gênero, a interligação e a multideterminação da opressão. É preciso desfazer a separação categorial na prevenção à violência de gênero. A interseccionalidade precisa ser uma lente teórico-prática. O empoderamento individual e articulado ao fortalecimento coletivo e emancipatório. O conceito de empoderamento, ele deve partir das lutas emancipatórias e por justiça social, né? E tem que estar atrelado ao processo de autodefinição e autoavaliação dessas mulheres subalternizadas, mulheres negras, mulheres indígenas de cor, mulheres não brancas, né? As suas próprias avaliação de si, as suas próprias definições sobre si mesmas. E eu não sou uma mulher? É preciso descolonizar o gênero. A educação precisa estar comprometida em produzir espaços seguros como locais de resistência à objetificação das mulheres subalternizadas. Subalternas têm falado. Podem os privilegiados escutar? A revisão do que continua a ter privilégio de ser cânone de pensamento, enquanto outros saberes seguem marginalizados. A prevenção da violência de gênero enquanto campo educativo de transformação precisa revisitar os próprios privilégios epistêmicos. Como nós temos reparado os racismos, as LGBTQIAPN+, fobia, os machismos nas nossas práticas e teorias.